Bom, então mais uma vez aqui estamos reunidas na nossa comunidade de Deusa e nós estamos trabalhando a mente mestra, que é uma das leis das 16 leis do sucesso, baseado no livro do Napoleão Hill, As 16 Leis do Sucesso, mas a versão escolhida aqui para apresentar para vocês é a versão do Jacob, né, que é maravilhosa também, que é mais, eu julgo que ela é um pouco mais simples, que a gente consegue ter um entendimento um pouco maior, porque ele traz muito essa simbologia para contemporaneidade, né? Então ele fica muito mais atual do que a versão do Napoleão Hill. Só um segundinho aqui, espera aí. Então vamos lá. Então, uma vez que a gente tenha definido o nosso propósito definido, definido o propósito definido, a gente precisa buscar uma aliança. A gente precisa buscar uma aliança com mais pessoas, formando esse espírito de absoluta harmonia, para que a gente possa formar essa mente mestra. Então, ninguém consegue ter sucesso, abundância financeira, se não tirar proveito da mente mestra. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar no slide que a gente parou na semana passada. Peraí, gente. Nosso computador tá dando aqui. Nós paramos, então, falando, na semana passada, a gente ia começar a falar sobre a dependência, a independência e a interdependência. O que significa isso no final das contas? Aqui ele traz um exemplo de uma pessoa que tenha interesse em ser guitarrista. Então, o que ele traz? Então, você tem um sonho, vamos dizer que o seu propósito definido, o seu objetivo principal de vida, seja se tornar guitarrista de uma banda estilo Guns N' Roses. Então, o que você precisa? Mas você nunca botou a mão numa bateria, numa guitarra, aliás. Então, como é que você vai conseguir se tornar o guitarrista principal de uma banda, como Guns N' Roses, se você nem sabe tocar guitarra? Então, o primeiro passo que você tem é a dependência. Você precisa de alguém que tenha o conhecimento, que vai te ensinar esse conhecimento até que você adquira a maestria. Então, por exemplo, no caso da guitarra, você vai escolher ali um professor de música que vai te ensinar a tocar guitarra. E aí, quando você começa a aprender a fazer os acordes, a tocar, você vai ficando bom, desenvolvendo bem, você sai da dependência, então você para de depender de alguém para te ensinar algo e você parte para a independência. Então você parte para esse nível da independência, que você não precisa mais do professor. Você já sabe ler a partitura, você já sabe os acordes, você já toca muitíssimo bem sozinho. Então, a gente tem a fase da dependência, que a gente precisa de alguém para nos ensinar algo, determinada função, determinado poder, determinada qualidade, objetivo que a gente queira. A gente pratica, 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 até que a gente se torne independente naquele determinado assunto. Então, pode ser, por exemplo, fazer comida. Talvez você não saiba, você precise de aulas de culinária, de um professor, até que você... Então, você é dependente de informação, dependente do meio. A hora que você adquire essa maestria, você vai para independência. E qual que é a questão da interdependência? A gente vai desenvolver essa habilidade tão bem que nós aí podemos ter o quê? Um alinhamento com outras pessoas que precisam do que eu aprendi. Então, por exemplo, para que eu possa tocar lá na banda, lá no Guns N' Roses, eu preciso tocar muitíssimo bem. E uma banda é um conjunto onde cada um deles toca determinado instrumento e juntos nós produzimos um resultado, uma música, uma apresentação. Então, isso é a interdependência, aonde a habilidade de cada um unida forma essa interdependência para um bem maior. Fez sentido isso daqui para vocês? Da dependência
independência e interdependência? Ficou claro o que que é cada uma dessas fases? Podem responder pelo chat, se vocês quiserem, tá? Então, o que acontece? É necessário que você compreenda que em determinados quesitos você é dependente, você ainda não tem essa maestria, mas é muito importante que você compreenda que você pode se desenvolver até que isso se torne uma habilidade e você se torne independente naquela área que você escolheu. Muitas vezes nós passamos longos anos da nossa vida na dependência, porque a gente não vê como se tornar independente. E os nossos objetivos principais, os nossos propósitos de vida, o chamado da nossa alma, ele sempre vai ter uma interdependência. Sempre vão ter outras pessoas que também vão ter poder pessoal para que a gente una esses poderes pessoais, cada um na sua área, no seu dom, no seu talento, para um bem maior. Então a gente alcança o nosso sucesso ao longo da vida mesmo, né, de alcançar esse propósito principal, quando a gente se une a outras pessoas que tenham dons e talentos desenvolvidos num nível de independência e que nós queiramos nos reunir para trazer essa interdependência e dela frutificar algo, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai criando o poder pessoal. Então eu posso ter poder pessoal na área de relacionamento, eu posso ter do poder pessoal na área financeira, eu posso ter poder pessoal na área que eu escolher, mas eu preciso ter essa consciência de que eu tenho esses três estágios da dependência, independência e aí a interdependência. Eu não preciso ser boa em tudo. Por quê? Porque outras pessoas também têm dons e talentos. E aí eu posso me unir a essas pessoas em função de um objetivo principal. Então, quanto mais pessoas a gente vai conseguindo ao longo da vida reunir em volta do nosso propósito, do nosso objetivo principal, mais fortalecido nós, em comunhão, vamos ficando. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que eu estou falando tão alto aqui, não sei porque, para quê, mas, né? E aí, esse poder pessoal, que a gente sai ali da dependência e vai para a independência, ele vai permitir o quê? Que eu consiga entrar para um grupo de pessoas, para me juntar a um grupo de pessoas, trazendo então a interdependência e aí sim, levando muito mais fortemente a minha voz ao mundo. Então o meu poder pessoal se une ao poder pessoal de outras pessoas, então eu me torno apta, né? Então eu estou apta a me unir a outras pessoas que tenham conteúdos a agregar e juntos nós podemos ir muito além. Ele traz muito essa questão do sucesso, não é algo sozinho. Sempre a gente vai estar em conjunto, num poder coletivo, porque a gente veio para manifestar como seres individuais, mas com a função do bem maior, do bem coletivo. E para que o bem coletivo ele impere, a gente precisa ter união de mais pessoas. Eu não consigo dar conta de tudo e nem é para eu dar conta de tudo. É para eu saber muito bem utilizar os meus dons e talentos, porque isso vai fazer com que quando eu estou nesse nível de independência, eu consigo me unir com outras pessoas que também estão no nível de independência para que a gente crie essa sincronia, né? Como a gente pode ver na banda, esse sincronismo do baterista com o guitarrista, o vocalista, que sai aquela música, aquela harmonia maravilhosa que nos encanta. Mas quanto tempo de ensaio dentro de cada habilidade, de cada dom e talento individual, eles juntam no coletivo, executam, executam, executam até adquirir a maestria. Então, tenha consciência disso. Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho. E a questão aqui é, quanto mais pessoas a gente consegue, eu não diria
é persuadir, tá? Persuasão, não manipulação. Mas quanto mais pessoas a gente consegue convidar para o nosso objetivo principal definido de vida, mostrar qual que é o projeto da minha vida, ter essa clareza do meu propósito, do que eu penso sobre a minha vida, que são questões que muitas pessoas não param para pensar. Tem pessoas que elas estão ali naquele nível de consciência que é acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, e fica nesse círculo vicioso e a vida passa. Mas a gente tem uma missão para cumprir aqui nesse plano terreno, né? E quando a gente começa a se abrir, poxa, eu tenho uma missão, eu sou um ser espiritual, eu tenho o apoio divino para manifestar coisas que vão ficar além de mim, né? Porque eu vou ficar aqui um período de 80, 70, 100 anos, mas as minhas obras, elas ficam. Essa é a maestria. E quando eu me uno com outras pessoas, esse poder se expande ainda mais. Então, eu posso ajudar outras pessoas, deixando o meu legado, deixando a minha história, deixando a sementinha do que eu plantei durante a minha estadia nesse planetinha. Então, qual que é essa sementinha que eu quero plantar? E como a gente vê tantas pessoas que não percebem isso, quando elas encontram pessoas que têm clareza do que vieram fazer aqui, a gente consegue atrair essas pessoas para que elas se unam ao nosso ideal, se unam ao nosso objetivo. Tem pessoas que a gente fala assim: ai, mas se todo mundo buscar o autoconhecimento, vai todo mundo imperar? Não! Tem pessoas que não querem liderar, tem pessoas que querem ser lideradas, só que elas vão ser lideradas quando os ideais forem compatíveis. Só que para isso eu preciso ser uma líder de mim mesma. Eu preciso ser líder da minha vida. Eu preciso ter clareza do meu objetivo principal para que eu possa liderar na minha vida, buscando essa independência com o que é necessário para que eu crie o meu propósito de vida. Fez sentido aqui? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente quer pegar esse atalho, a gente já quer colocar o nosso propósito principal ali de vida a fogo e ferro, ferro e fogo, mas a gente não tem o domínio da comunicação assertiva e eficiente para, eu acho que eu vou usar a palavra seduzir, né? Para inspirar, para motivar as outras pessoas a colaborarem com o nosso propósito. A intenção não é você forçar as pessoas, mas sim inspirá-las. E você vai ser capaz de inspirá-las quando a sua verdade do seu coração você consegue expressá-la sem dificuldade. Então, primeiro você precisa encontrar esse propósito que aquece a sua alma. Você olha lá para a sua vida, que eu sempre trago essa reflexão para vocês, né? Olhar para a sua vida. Se eu estivesse com 80 anos agora, o que eu construí é realmente isso que eu quero deixar? Se não, tá tudo bem também. Então, o que eu quero deixar? Então, pode ser que seja a desenvolver muito bem o meu papel como mãe, né? Eu quero ser uma mãe foda, que seja referência para os meus filhos, aí depois para os meus netos, isso e aquilo. Então eu crio essa estratégia. O que que uma mãe foda precisa? Como que eu converso melhor com os meus filhos? O que que eu preciso aprender para ter uma comunicação mais assertiva, para ter cuidados melhores, para gerar segurança neles, para compreendê-los? Então eu vou buscar me qualificar, sair da minha dependência, me qualificar para minha independência para deixar esse propósito de vida, porque eu inspiro outras pessoas através da minha vida. Então, todos nós sempre estamos inspirando alguém, ainda que a gente às vezes não perceba. Por quê? Porque muitas pessoas não olham para o que elas querem da vida delas, né? Então, quando elas veem alguém que tem clareza de onde quer chegar, elas se inspiram em nós. Então, é muito bom você ter aí qual que é o teu objetivo de vida, quais são os teus valores, quais são
os dons e talentos que aquecem a tua alma, que você fala assim, que todos os seus amigos falam: "Nossa, você faz isso muito bem". Como que você pode pegar esse dom, esse talento que você faz muito bem, que você tem uma eficiência muito boa e ajudar outras pessoas? Como que você pode transformar isso no seu objetivo principal de vida, para que você não tenha que trabalhar, não tenha que se esforçar, porque isso vai ser prazeroso para você, né? Então você sai daquele trabalho árduo, dificultoso, para você começar a prosperar dentro dos seus dons naturais, dentro dos seus talentos naturais, que a psicologia positiva estuda muito e traz muito para que a gente se torna muito mais eficiente na área que a gente trabalha. E aí a gente passa a ter muito mais prazer, porque estudar sobre aquilo nos aquece, desenvolver aquilo nos aquece. Então você sai de um trabalho frustrante e você passa a ir para um trabalho satisfatório, de realização, porque você vai ter o objetivo principal definido. Mas a gente precisa se lembrar que nesse jogo da vida, a gente sabe o dia que a gente entrou na jogada, mas a gente não sabe o dia que a gente vai sair. Então, o caminho que a gente percorre, ele tem que ser construído com alegria, com amor, com dedicação e principalmente com essa sensação de gratidão todos os dias. Não é só quando eu alcançar aquele objetivo. O meu objetivo é todos os dias ser um pouco melhor e ir seguindo naquela direção até que eu alcance, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lembrando aqui, né, que dentro da mente mestra, o que que acontece? A gente começa a perceber que cada pessoa tem. Nossa, eu risquei toda a tela aqui? Não sei o que eu fiz. A gente começa a perceber que todas as pessoas têm dons e talentos. Então a gente começa a atrair, sintonizar, depois que eu tenho o meu objetivo principal definido, que eu começo a formar a minha mente mestra, eu começo a sintonizar com as pessoas que vão ter os recursos internos e externos que vão me fortalecer. Entende? Então você começa a atrair pessoas que vão te ajudar nisso. E na mente mestra é uma relação de interdependência. Então, cada um dos membros está apto, está com poder pessoal em alguma área que você não tenha. Dentro do casamento, a gente falou bastante sobre o relacionamento na semana passada. O que que acontece? Você pode prestar atenção que um vai ser mais analítico, o outro mais extrovertido. Cada um de nós, a gente atrai o outro justamente para trazer esse equilíbrio. Então, às vezes um é mais coração, o outro é mais racional. E aí o outro tem essa habilidade de ser mais racional. E é interessante, por quê? Porque isso forma o equilíbrio. Então você é mais emocional, o outro é mais racional e juntos vocês formam o equilíbrio e a interdependência. Então, trazer esse ponto de vista que as particularidades de cada indivíduo são importantes, são chaves importantes para a mente mestra. Vamos lá. Então, opa, deixa eu tirar aqui, ficou tudo na minha frente. Uma pessoa e aqui ele traz um alerta, né, que uma pessoa sobe ao nível dos seus superiores ou desce ao nível dos seus inferiores de acordo com o comportamento daqueles que ela imita. O que que acontece? Quando eu não tenho um propósito de vida, um objetivo principal definido, é muito fácil eu me unir a outras pessoas que tenham. Lembra que eu disse que tem pessoas que nasceram para liderar, né, que elas se desenvolvem para liderar, e tem pessoas que não têm esse desejo. Então, o que que vai acontecer? Ela vai ou subir para o nível superior, ou ela vai para um nível inferior de comportamento daquelas pessoas que ela imita. Então, se você não buscar ter um propósito de vida, um objetivo definido, você vai levar a sua vida
de acordo com o propósito dos outros. E sabe o que é o pior? Boa parte das pessoas ao nosso redor não tem propósito definido. Então você vai deixar a sua vida a esmo, no esmo do outro. Veja se fez sentido isso, né? Então, às vezes a gente quer agradar as pessoas, mas as pessoas que nós estamos agradando não estão indo para lugar nenhum. Então a gente vai ficar de barata tonta, junto de barata tonta na vida do outro que tá que nem barata tonta, tá? Então é muito importante a gente ter consciência disso, de que muitas vezes a gente se deixa levar pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque elas nos influenciam, né? A gente é influenciável porque a gente gosta, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu marido, só que ele não tem um objetivo com a vida dele. E aí você está seguindo, você se anula, você se deixa de lado, você não fala a sua verdade para você. Entende como você não ter o seu propósito definido vai fazer com que você se coloque na situação de seguir a verdade do outro, né? Então é bem forte isso, tá? Porque eu falo por mim, porque muitas vezes nos relacionamentos anteriores que eu tive, era uma característica minha da dependência emocional de enaltecer o companheiro. Então, o sonho dele era importante, não o meu. Então, a minha vida era em função do outro realizar o sonho dele. Mas eu não olhava para os meus sonhos. Eu nem tinha sonhos. Eu nem queria saber de sonhar. Naquela época, eu nem pensava de ter meus sonhos. Era muito mais fácil eu sonhar o sonho dos outros. E aí eu investia, eu ajudava. Eu vivia muito mais o sonho da pessoa do que a própria pessoa, muitas vezes. Por quê? Porque eu me agarrava àquele sonho com unhas e dentes até fazer aquilo lá dar certo, sabe? Porque eu tô te ajudando, porque eu tô fazendo. Isso é óbvio que não era saudável, né? Mas era a maneira que eu sabia me comportar. E eu não tinha os meus sonhos. Eu me sentia incapaz, eu me sentia insegura, eu precisava de validação, eu precisava de aprovação. Então eu não conseguia desenhar, projetar os meus sonhos, porque eu não me via realizando. Faz sentido isso aqui? Então era muito mais fácil achar que o sonho dos outros valia mais que o meu, porque eu não me sentia capaz de realizar nada. Então, quando eu comecei os primeiros desafios que fizeram olhar que eu não tinha sonhos, que eu não tinha propósito, que eu não tinha objetivos para minha vida, foi assustador, porque aí sim ficou muito claro o quanto eu vivi a minha vida, desperdicei de certa maneira o meu tempo em função de outras pessoas, porque eu não tinha o meu. Então, se eu não tenho um propósito definido, eu vou estar vivendo em função do sonho de alguém, ou em função de nada de ninguém, que é pior ainda. Então, preste bastante atenção nessa importância de você ter os seus sonhos, senão você não consegue, impor as suas vontades, impor as suas verdades, mas não num tom de braveza, tá, mas sim num tom de firmeza interior. Então, o meu sonho, eu compartilho com vocês, é ter um instituto, né. Então eu estou traçando a minha vida para que isso se manifeste, para que isso se realize. E eu sei que tem processos, fases que eu preciso viver até alcançar aquele objetivo, mas eu estou me preparando para isso. Aquele é o meu ponto máximo, digamos assim, neste momento, tá. Então, o que os meus olhos conseguem enxergar a um longo prazo, é o instituto. Mas eu sei que para que o instituto se manifeste, tem fases que eu preciso ir cumprindo, que vão me dar o quê? Aquela independência. Tem coisas que eu ainda não sei, que eu estou me desenvolvendo, então eu estou dependente de outras pessoas que estão me ensinando tudo o que vai ser necessário para que eu adquira a independência e possa ter. Então, quando eu tiver manifestar o instituto, é porque eu estou pronta para recebê-lo. Fez sentido aqui? Mas eu estou, manifestando os passos para chegar lá. Eu não estou aqui assim só: "Ai, eu quero o instituto. Ai, mas o que que eu faço?". Não, eu já desenhei.
eu já entendi o que é necessário e eu estou dia a dia me dedicando algumas horas por semana, né, para essa manifestação, me preparando, porque eu vou ter que administrar o instituto, eu vou ter que ter parcerias, eu vou ter que saber marketing digital. Então tem vários requisitos aí para que eu consiga manifestar aquilo. Então eu vou me preparando, exatamente, indo ao encontro, eu vou me preparando para aquilo. A hora que eu chegar lá, pode ser que eu tenha mais um novo sonho, e tá tudo bem. Só que agora eu tenho um objetivo, mas quantas vezes eu não tive esse objetivo? E aí, o que que acontece? Hoje é fácil para mim, fácil, por quê? Porque eu sei qual é o meu objetivo, então se tem às vezes um convite da vida me levando numa direção totalmente fora, eu sei falar não, sem problema nenhum. Por quê? Isso me agrega? Isso agrega para o meu propósito? Essas pessoas estão em congruência com isso? Isso vai me acrescentar como ser humano? Isso vai me acrescentar com o destino que eu quero? Se não vai, é muito simples de eu dizer não, sem nenhum problema. Fez sentido aqui? Então, se não está em harmonia com o meu propósito definido, eu simplesmente sei recusar, consigo me posicionar com relação a isso. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que ter um sonho, ter um objetivo, nos permite ter essa segurança de posicionamento interno, tá? Porque aí você consegue falar não, você passa a ter mais voz, porque o teu sonho fica muito claro para você, né? Então, quando o teu sonho, você sabe que você vai viver aquilo, é uma certeza interior tão grande que você sabe que é questão é consequência do que você vai plantando todos os dias. Não tem como ser diferente, porque você está todo dia regando, cultivando, nutrindo, aprimorando, aperfeiçoando para alcançar aquilo. Então, não tem como ser diferente. Faz sentido aqui? Você vai semeando. Então, por isso que é importante você ter esse propósito definido, tá? Então, o poder coletivo, ele resulta muito dessa capacidade que nós temos de influenciar outras pessoas para contribuir livremente para a realização do nosso propósito, tá? Então, tem pessoas que elas vão olhar para o nosso sonho, para o nosso propósito definido e falar: "Cara, esse teu propósito definido faz sentido para minha vida. Talvez eu não quero ser dona do instituto como você, mas Pri, eu quero trabalhar com você no instituto. Eu quero ser uma terapeuta que vou trabalhar com você. Eu quero viver isso. Eu quero fazer uma parceria com você. Faz sentido aqui? Poxa, eu sou muito boa administradora, hein, Jessie? Eu quero ser sua sócia. Vou entrar para o instituto junto com você. Eu gosto disso. Eu acredito no que você fala. Né? Então, assim, e aí você começa a sintonizar pessoas e você começa a ter outras pessoas que vão compartilhar do teu objetivo principal e juntas, sentiu aí? Porque eu senti aqui, tá, gata? Sonhei com isso essas noites aí atrás. Você, administradora. Maravilhosa. Você sabe que eu confio em você. Então, assim, foi muito gostoso isso. Por quê? Porque eu não preciso dar conta de tudo. Tenho pessoas que vão se unindo altamente competentes para juntas a gente realizar algo muito maior. Então, olha que lindo isso. Entende? Então a gente vai despertando o quê? Essa capacidade de influenciar outras pessoas a contribuírem para a realização do nosso propósito. Isso mesmo, ó, Elisana, ó, vai ter um espaço aqui para as terapeutas virem participar, né? Então, vocês já sabem que o instituto, a gente vai fazer bastante ali movimentos de troca, de visitas, de passeios, muitas coisas virão, tá? Então, já estou aqui, ó, influência reunião na ilha, influenciando vocês positivamente para que vocês queiram participar desse meu sonho, desse meu objetivo, desse propósito definido também. Vamos lá. Então, o poder é a forma com que uma pessoa alcança sucesso em qualquer atividade. Poder é a forma com que qualquer
como uma pessoa alcança sucesso em qualquer atividade. Ai, Tati, você tá aqui, não dá para me ver. Bem-vinda, meu amor. Vamos ter espaço aí, ó, as terapeutas de plantão, muitas trocas surgirão. Então, o que que acontece? Aqui no livro, o Jacob, ele traz para gente muito, lembrando que esse livro das 16 Leis de Sucesso, do Napoleão Hill, traz muitas coisas ali da história, de Henry Ford, de Andrew Carnegie, eu não sei falar direito esse nome, tá, gente? Então, o que acontece? O Henry Ford, ele conseguiu mobilizar um grupo de pessoas muito grande em torno do propósito dele. E foi isso que fez com que ele tivesse o sucesso. Então, ele conseguiu constituir a mente mestra dele. Essa mente mestra que o Henry Ford criou, ela era tão organizada, tão poderosa, que ele poderia ter trazido sucesso para o Ford em qualquer negócio que ele tivesse envolvido. Então, se o Henry Ford não tivesse escolhido os carros, mas tivesse escolhido outra coisa, ele teria sucesso da mesma maneira. Lembrando que quando a gente forma a mente mestra, ela é um espírito, ela traz essa energia muito maior, que a gente começa a receber os insights. Nós estamos aqui para criar, nós estamos aqui para manifestar grandes obras. E para que eu possa manifestar essas grandes obras, eu preciso ter essa consciência disso. Faz sentido aqui? Se eu me vejo como pequena, eu não vou ser capaz de manifestar a grandiosidade que eu vim manifestar. Eu escolhi, cada uma de nós escolheu estar encarnada aqui, nesse exato momento, para que a gente pudesse manifestar grandes coisas. A gente só se esqueceu desse poder. E hoje nós estamos tendo permissão cada vez mais para acessar tudo isso. E as grandes obras, elas vêm com grandes pessoas, mas também vem grande responsabilidade com isso. E a responsabilidade de comprometimento, de disciplina, para que a gente consiga juntos trazer esse equilíbrio, trazer essa harmonia. Faz sentido aqui? Então eu preciso ter grandes sonhos para que eu possa realizá-los. Se o meu sonho é um sonho pequenininho, ou se o meu sonho é um sonho grandão, vai dar o mesmo trabalho. Mas eu preciso treinar a minha mente para que ela me mostre estes grandes sonhos, para que eu possa me dedicar, me desenvolver como ser humano para alcançar esses objetivos. Nós somos capazes disso e Deus vai nos capacitando. Para quem escolhe o caminho, como a Elisana trouxe antes ali, né? Estamos indo, cadê? Deixa eu achar a frase aqui. Indo ao encontro. Quando você está indo ao encontro, você vai recebendo essa capacitação. Mas por quê? Porque ali dentro do seu coração, você colocou esse sonho para borbulhar. E aí, essa mente mestra, você uniu com mais uma pessoa, então formou essa mente mestra, ela vai atrair. Porque ela é uma energia criadora, que vai buscar os recursos que são necessários para a manifestação do seu propósito definido. Entende? Então, busque este propósito definido, tá? E aqui ele fala também do sucesso do Andrew Carnegie, que ele tinha o quê? Ele podia realizar sucesso em qualquer área, porque ele possuía sabedoria suficiente para submeter os próprios interesses aos interesses do grupo, trazendo muito essa união, esse espírito de perfeita colaboração. O nosso ego, essa os estudos que trazem o ego como nosso inimigo, de egoísta, de eu preciso tirar porque vai faltar, é essa visão newtoniana, essa visão darwinista da seleção natural, né, que só os fortes sobrevivem. E não é assim. Existe abundância para todos. E quando a gente sai da competição para entrar na colaboração, a união,
ela tem muito mais poder. O que que acontece? Quando eu não tenho clareza do que é importante para mim, eu não consigo comunicar com eficiência o que é importante para mim para os outros. Então, muitas vezes a gente subentende, eu penso com a minha cabeça que eu acredito que a Jessie me entende, e a Jessie me entende bastante. Mas podem ter coisas que a história de vida da Jessie não seja tão compatível com a minha. Então, talvez a Jessie tenha um ponto de vista desta lapiseira diferente do meu, mas eu acho que a Jessie entende o que eu falo, e a Jessie não entende. Então ela não consegue entender a importância que essa lapiseira tem na minha vida. Mas eu acredito que ela compreenda. Só que a Jessie, para ela, não é importante essa lapiseira. Para a vida dela, é importante essa caneta. Só que a gente não se comunicou. Então aqui gera conflito. E vocês conseguem compreender que os conflitos surgem por falta de comunicação assertiva e clara? De compreender que o mundo do outro não é igual ao meu, que nós tivemos experiências de vida diferentes, portanto, eu preciso comunicar o tempo todo. Então, por que que o meu sonho do instituto é tão importante para mim? Porque eu quero trabalhar com mulheres, porque eu amo a medicina da ayahuasca, eu quero poder apresentar isso com maestria para outras mulheres, porque foi um processo de transformação pessoal muito lindo na minha vida, que eu quero que outras pessoas tenham essa experiência, junto com as outras habilidades que eu desenvolvi dentro da medicina. Então é um trabalho único que eu estou desenvolvendo, que eu estou, colocando para outras mulheres experienciar, entende? E a hora que eu consigo comunicar: "Ah, mas os institutos são todos iguais". Não, é a minha energia, é diferente do outro. Então, quando você tiver a experiência comigo, você vai entender o que que é isso, o que é tanto que eu venho produzindo aqui no meu mental para essa experiência e que já venho fazendo essas experiências. Então, comunicar é imprescindível, né, como a Elisana trouxe. Então, o que que acontece aqui? Se eu vou trazer de novo, reforçando o que a gente trouxe na semana passada, e que é uma coisa que está vindo muito forte para mim, e eu entendo que se vocês estão aqui, é porque também é para vocês, né? Então, a cada um que vai assistir esse vídeo gravado também, reflita muito sobre isso, porque foi uma parte que eu negligenciei muito, a comunicação dentro do ambiente de casa. O porquê que os meus sonhos são importantes. Entende? Como que eu compreendo o mundo das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque esse meu objetivo é a longo prazo. Se eu não conseguir criar uma mente mestra dentro da minha casa, que eu habito o dia todo, como eu vou ficar desestabilizada. Faz sentido isso? Eu não ter o apoio das pessoas que eu me relaciono todo santo dia, eu posso até me esforçar. Eu já vivi esta fase, tá? De me esforçar que eu dou conta sozinha, mas nunca foi o que eu quis. Só que foi importante que eu tivesse para que eu pudesse reconhecer que eu quero este apoio. E se os outros não estão me dando esse apoio, é porque eu ainda não consegui comunicar dentro do mundo do outro o porquê isso é tão importante para mim. Fez bingo aí? Então, como que eu comunico para o outro que o meu sonho é importante e que o apoio do outro é importante para mim?
para que ele se sinta valorizado, para que as pessoas que estão ao meu redor se sintam pertencentes ao meu sonho também. Então, como eu vou trazer aí sim a persuasão para entender como o outro funciona, enxergar com clareza os objetivos do outro também, os sonhos do outro, às vezes se ele não tem, despertar nele a vontade de ter, porque eu vou falar com tanta paixão do meu sonho, que as pessoas ao meu redor pode ser que queiram ter o sonho delas, né? Então eu começo esse estímulo, tá? E aqui ele traz o quê? Que o Carnegie, ele tinha um potencial muito grande, que foi, deixa eu pegar aqui para vocês. A maior qualidade era o poder de inspirar outras pessoas, a qualidade de atrair pessoas e incendiá-las com um desejo que era sua maior força. Olha que lindo! Uhul, bora! Ai, que delícia! Entende? Então, quando a nossa paixão é tão forte, a gente começa a comunicar. Muitas vezes, o que eu falei em outros encontros, né? A gente quer comunicar fora, porque a gente acha mais fácil comunicar para o mundo, mas a gente não consegue comunicar para as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, nas pessoas que estão ao nosso redor, que é, entre aspas, a nossa maior dificuldade, por quê? Porque tem a intimidade, né? Porque tá ali sem véus todo dia, né? Arrotando, peidando, deixando as coisas bagunçadas pela casa. Então, assim, tem aquele combate, aquele conflito todo dia. Como é que eu mostro para essa pessoa que ela é importante para mim, que ela faz parte do meu sonho, que ela é parte do meu sonho? Como que eu incluo ela nisso? Para que ela seja a minha mente mestra. Então, a mente mestra, ela tem que começar sim, dentro de casa. Então, seja com o marido, seja com filhos, seja com pais, como é, se você não tem ainda esse objetivo principal definido, busque tê-lo e busque que esse objetivo principal definido seja compreender com profundidade as pessoas que convivem com você. Para que exista a harmonia, primeiro com você, então quando você consegue alcançar ali um propósito, um objetivo, é porque você começa a ter visão da sua vida a longo prazo. Então você começa a olhar para a sua vida com essa linha do tempo até o final dela. E aí você consegue ter um propósito de vida. Então você consegue olhar a longo prazo para a sua vida e o que você quer deixar. E aí isso vai te nutrindo, então você começa a ter clareza interna de quem é você e o que você veio para manifestar. E aí você consegue expandir, sair da sua bolha, comunicar com as primeiras pessoas que vão ser a sua base, que é dentro da sua casa. E aí pode ser, às vezes, compreender que o outro tem as limitações dele também, né? As pessoas que estão ao nosso redor têm as limitações dela. E aí entra muito uma coisa que o amar é desenvolvido. O amor, ele se desenvolve, ele se nutre. Então, se esse sonho é importante para mim e eu consigo comunicar para o meu parceiro a importância desse sonho para mim e mostrar que o apoio dele é importante para mim e é um ato de amor. Eu me sinto, e verbalizar isso, eu me sinto amada quando você me ajuda no desenvolvimento do meu sonho. Isso é importante para mim. Você fazer parte da construção do meu sonho é um ato de amor para mim. Eu me sinto amada quando você dá importância para o meu sonho. E qual é o seu sonho? Porque o que é importante para você?
O que você gostaria, o que é um ato de amor que eu posso fazer para expressar o amor que eu sinto por você? Como você se sente amado por mim? Fez sentido aqui? Então a gente começa a ter uma comunicação muito mais eficiente, muito mais assertiva e nos desenvolver dentro do ambiente que a gente está inserido. Seja com uma irmã, seja com o pai, seja com a mãe. O que que é importante para sua mãe? O que que é importante para o seu pai? O que que é importante para os seus filhos? Como que você consegue estabelecer esses acordos? Olha, agora eu estou estudando, isso aqui é importante para o meu desenvolvimento, para aquele sonho lá. Você pode me ajudar? Eu preciso conversar, eu preciso falar sobre o que eu aprendi hoje. Você pode me ajudar? Fez sentido aqui? Então você vai criar uma parceria muito linda, que é o que já deveria existir, mas que nós não aprendemos, né? Então, aí nasce esse poder muito grande, porque se a gente conseguir, eu brinco muito, se a gente conseguir vencer essa barreira interna, depois no ambiente que a gente está, para o mundo, fica muito mais fácil. Muito, 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 muito mais fácil. Porque a gente vai estar vivendo completamente em coerência, falando, pensando e agindo o que a gente acredita como verdade, que nos leva na direção do nosso sonho, tá? Então, reconhecer esse valor desse esforço do grupo e mostrar para o outro que ele tem habilidades, que eu quero que ele se inclua no meu sonho, porque ele é importante para mim. A presença do outro no meu sonho é importante para mim. E então eu valorizo isso, e eu mostro isso, tá? E aí você reconhece essa importância e mostra para o outro o quanto ele é importante para você. E isso vai fazer o quê? Com que as pessoas que estão ali ao seu redor vistam essa camisa do seu sonho junto com você. E aí você entra nesse espírito de harmonia, cooperação e colaboração, tá? Então aqui, esse esforço para você criar essa mente mestra, quando você passa a desenvolver esta habilidade, você já passa a enxergar nas outras pessoas, nas pessoas que vão chegando para a sua vida, como que elas podem cooperar para que haja essa harmonia para a realização do seu objetivo. Uau! Falei um monte, eu acho que eu vou parar por aqui, tem mais 9 páginas pela frente, meu Deus. Vamos, espera aí, interromper compartilhamento. Uau! Uau! Falei, me empolguei, meninas. Eu achei que eu ia dar conta de falar tudo. Ufa, né, Jessie? Pelo amor de Deus, a mulher não parava de falar nunca mais. Meus amores, vocês querem? Fiquem à vontade agora. Eu vou fechar o microfone para vocês trazerem aí para mim o que que vocês sentiram, se fez sentido, tudo isso. Não precisem brigar, tá? Fez super sentido tudo isso. Corredor polonês de conhecimento. Eu gosto muito de trazer esse conteúdo, porque como terapeuta energética, holística, a gente olha muito para essa parte sutil, muito, e a gente esquece da parte física mesmo, né? Do beabá da coisa ali dentro de casa. Então, eu acho muito importante a gente poder olhar para isso com um novo olhar. Vocês querem tirar dúvidas aí? Compartilhar perguntas? As meninas que já estão há mais dias com os... Pode falar, Elisana. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Só a gente precisa alinhar e conseguir seguir em frente. Devagarinho, mas sempre em frente. Conseguiu já desenhar o seu objetivo principal? Algum sonho ali? Já conseguiu definir ele para colocar com Sim, clareza? já tô
no caminho. Ai, que delícia! E você faz quanto tempo que você conseguiu colocar uma meta aí? Ah, faz pouquinho, acho que uma semana isso. Tá, só para lembrar então, você já escreveu ela num lugar para ficar nítido para você? Só num caderninho. Tá, então o primeiro passo ali é colocar ela num lugar visível, que você veja todos os dias para você não se esquecer dela, tá? Então isso para todas que conseguirem encontrar, primeiro meus parabéns, né? Porque a gente sabe que as primeiras metas elas são mais difíceis da gente encontrar, porque a gente ainda não tá com essa habilidade desenvolvida, mas depois a gente vai pegando gosto pela coisa. E aí a gente põe um alvo grande, depois a gente vai nos alvos pequenininhos, né, que são a construção, que vão nos levar naquela direção, para que a gente vá dando checkpoint, sabe? Opa, consegui isso daqui também, opa, consegui isso também. Mas ter ali escrito mesmo, né, no próprio livro do Napoleão Hill, no vários livros, Poder da Ação, muitos dos livros aqui que trazem esse conhecimento do pense e enriqueça, da mente milionária, você tem que ter ali para você ver todo dia, porque vai te manter muito centrada para não sair da direção do que você quer, entende? Então, é importante porque vai entrando. Um beijo maravilhosa, obrigada pela presença. É importante que você coloque ali para que a sua mente fique captando, né, o nosso subconsciente. Então, às vezes você está lendo, às vezes você está fazendo outra coisa, e a nossa mente não para de escanear tudo que está ao nosso redor. Então, ter a frase ali escrita vai ajudar muito a deixar a mente trabalhando, o subconsciente trabalhando para atrair as coisas ali para ela. Mas meus parabéns por isso. Uhum. Ai, adoro! Tati? Tati? Você quer falar mais alguma coisa, Elisana? Não? E aí, Tati, como é que tá, meu amor? Oi, Objetivo estava sumida por um tempo. voltou? Resgatada. Ai, Senhor, estamos tentando voltar, vamos voltar devagar. A Thalita veio dar um oi novamente aqui, ó, para vocês. Oi, Thalita. Oficialmente. Mãe, quem é essa? A Jessie. Essa ficou escondida aí. A Jessie ficou escondida. No microfone. Sem microfone. Ai, mas que bom. Você conseguiu? Deixa eu só ver aqui. Você consegue fazer lá? Então tá bom. Então, conseguiu? Você já tá com o objetivo desenhadinho, Tati? Como é que tá? Quase. Tô devagar, tô devagar. Tá, mas tá indo. É, Ou devagar tá parado? não, tô indo. Tá, indo. então tá. Devagar, mas vai. Tá, perfeito. Então, se precisar de alguma coisa, me chama também, a Elisana também, tá? Já com nós. Pode- Jessie? Jessie, cadê você, meu amor? Jessie deixou o celular na live e fugiu, olha lá, ó. Certeza. Já vou escrever agora e colar na parede. Perfeito, então, maravilhosa. É isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, gente, com relação a isso? Eu vou desligar a gravação, mas eu vou continuar com vocês, porque eu quero fazer uma meditação para nós, pode ser? Então, deixa eu desligar, agradecer a presença de todas. Eu vou desligar só a gravação, tá? Então, agradecer ao conteúdo gravado, a você que está assistindo aqui presencialmente, minha gratidão, e a você que vai assistir depois também. E a meditação fica para quem esteve presente ao vivo aqui. Então, a fotinho... Ai, quase que eu encerro, gente. Pera, quase que eu faço errado aqui, peraí.